Olha, a gente passa por várias situações no dia a dia do escritório. E às vezes eu fico pensando mil vezes se eu vou expor essa situação ou não. Mas eu acho viável a gente falar um pouquinho do que acontece no nosso dia a dia, justamente pelo fato das pessoas estarem doentes. E eu vou explicar o porquê que eu falo isso. Eu vou falar por mim, tá? Eu entendo que a gente está numa situação, eu não sei se isso é depois de pandemia, eu não sei se é a falta de informação ou se é o excesso dela. Eu ainda não consegui chegar no norte da questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos sedentos de sempre indicar um culpado para alguma coisa na vida. E como eu trabalho com problemas, as pessoas só procuram advogados ou médicos quando tem problemas, a não ser um médico, sei lá, de cirurgião plástico, quero fazer um retoque aqui, né? Mas brincadeiras à parte, as pessoas procuram advogados para resolverem problemas. Então as pessoas já estão machucadas ou preocupadas ou fadigadas de lutar e tentar resolver o problema dela antes de nos conhecer. E as pessoas chegam até a gente com uma carga, né, com um fardo, com aquilo, e eles precisam depor esse fardo nas mãos de alguém. E esse alguém, logicamente, seria o advogado. Muitos dos casos a gente consegue tranquilizar os clientes para explicar, olha, não é bem assim, a justiça entende assim, assim, assado, vai demorar para resolver, que é outro assunto, por que o processo demora tanto. Só que o que tem acontecido nos últimos anos para cá, a necessidade tem crescido muito de colocar culpados, de nomear culpados. Estou com um problema com o meu filho porque o meu marido me traiu, o casamento acabou, então a culpa é dele. Eu estou com um problema agora porque bateram no meu carro. Olha, eu estava com um problema financeiro, então eu fui mula de drogas ou laranja de alguma questão, e agora eu estou sendo processado por um processo de tráfico, de estelionato, enfim. Sempre a pessoa precisa colocar a culpa em alguém. A culpa é a falta de dinheiro. A culpa é porque é fulano. Só que chega uma certa hora que isso cansa. Porque no meio do processo, que eu já fiz um vídeo explicativo informando o porquê que demora tanto. Deixa eu tirar o cabelo do microfoninho aqui, eu tô me achando com o meu microfone. No meio de tudo isso, o advogado, ele fica ali como sendo um alvo do cliente. Deixa eu arrumar o cabelo. Porque ele precisa colocar a culpa em alguém. E quando o processo começa a andar de uma forma que ele entende que não é legal, ou que ele acha que está demorando, que eu já fiz um vídeo explicando que as demoras, na maioria das vezes, ela é normal, visto o poder judiciário e a precariedade do sistema, tema para outra pauta, o cliente começa a culpar o advogado pelas coisas que acontecem. E agora, abrindo um parênteses, eu também sou humana. Eu também tenho problemas. Eu desenvolvi uma ansiedade extrema ao longo da minha carreira. Eu sou advogada há 13 anos. E eu acho que parte das minhas fobias e das minhas ansiedades provém desse vucu-vucu da vida. Mas, sinceramente, eu amo a minha profissão. E eu vou fazer também um vídeo sobre isso. Eu amo ser advogada. Você gosta da sua profissão? Você se sente feliz e satisfeito? Você tem aquele prazer imenso de acordar cedo e trabalhar? Eu sinto isso. Então, só que isso tem apagado com o tempo. As pessoas precisam culpar a gente de alguma forma. Então, o cliente culpa e fala assim: o processo está demorando, nós perdemos, não era isso que eu queria, fui condenado, olha, não era assim, era assado. Aí o meu marido sempre fala para mim: foi você que divorciou? Foi você que cometeu o crime? Foi você que perdeu a guarda de um filho? Foi você que bateu o carro? Foi você que estava traficando? Então, assim, o mundo, ele está sedento de indicar culpados. E é muito fácil quando você pega o seu fardo e joga no colo do outro. Só que o que eu quero dizer para você hoje é que quem deve carregar o seu fardo
ou tentar ajudar nesse sentido. Lógico que o advogado é contratado para isso, mas no plano maior, no plano espiritual da vida, quem prometeu carregar fardo aqui foi Jesus Cristo, não fomos nós. Então, para de culpar o próximo pelo seu problema. Se o advogado aceitou o seu caso para trabalhar, porque o advogado também pode recusar, tá certo? Se o advogado aceitou o seu caso para trabalhar, muitos dos casos, muitos não, todos, eu parcelo, enfim, meus amigos também, eu conheço vários advogados que ajudam nesse sentido, nós estamos aqui dispostos a ajudá-lo, nós temos um conhecimento, nós também temos contas para pagar, deixar bem claro isso, que a gente não é altruísta a ponto de trabalhar sem ganhar. E você tem um problema e precisa de ajuda. Então, o que está acontecendo é que vocês colocam o fardo da responsabilidade da culpa em pessoas do qual não deve. Ah, mas o juiz foi filha da mãe, não viu, não aconteceu. Tá, tudo bem, pode ser que tenha acontecido um erro, mas é por isso que existem recursos. Mas, em contrapartida, ficar culpando ou desconfiando sempre de que o advogado está fazendo errado, se você não está contente com o trabalho do seu advogado, é simples, faça a renúncia. Troque de advogado, pega o melhor, pega o mais caro, pegue aquele que pode te atender 7 dias da semana, 24 horas por dia, mas pelo amor de Deus, pare de culpá-lo pelo seu problema. Lembrando que você, cliente, vem até o advogado com o seu problema. E agora vamos expandir isso para todos os empreendedores? Todos os empreendedores têm as suas causas. Olha, eu comprei um produto com você, fulaninho, e veio com problema. Vamos resolver? Então, assim, o meu vídeo de hoje é um desabafo e é para mim. Pare de culpar o advogado dos teus problemas e se você não está contente com o trabalho dele, simples, renuncie, contrate outro. E em contrapartida para os meus colegas advogados, empreendedores, empresários, pare de carregar fardos do qual você não tem culpa. E vamos parar também de colocar o dedo na cara dos outros para isso. Quando o cliente me procura, eu sempre falo para ele, conta para mim a verdade e nós juntos estabeleceremos uma estratégia para levar até o Poder Judiciário. Tem uma mosca em cima de mim. Então, assim, o advogado ele tem que ser o seu melhor amigo. Eu sempre falo que advogado e cirurgião, inclusive o plástico, tem que ser o melhor amigo, você tem que ter uma confiança absoluta nele. Porque se você não tem essa confiança, é uma via de mão dupla. Como que eu vou ficar confortável a ponto de trabalhar para você com total credibilidade se você, em contrapartida, não confia no trabalho do advogado, fica cobrando, fica culpando, fica se intrometendo, fica questionando? Aí ninguém consegue trabalhar. E vamos ser sinceros, é uma via de mão dupla. Eu confio que você vai pagar os meus serviços a ponto de você confiar do que eu vou fazer o melhor. Porque se você não conhece o meu trabalho, ou se você não está disposto a conhecê-lo a ponto de não confiar em mim, contrate outro. E eu quero dizer isso porque os dias atuais está bem difícil da gente lidar. Eu tive um boom no escritório de clientes com inúmeros problemas, isso não necessariamente reflete de que estou rica, porque ainda não estou, mas a quantidade de problemas aumentou muito com a pandemia. Então, dos 2, 3 anos para cá, a gente teve um acréscimo de demandas bem grande, inclusive do cunho de familiar, que é a nossa especialidade, de dissolução de casamento, guarda, pensão, e isso é o que mais a gente trabalha. Só que em contrapartida, a gente também tem que ter um fôlego. Eu quero dizer o seguinte, para resumir a ópera, se você não confia na pessoa que está apta a resolver o seu problema, e eu quero abrir um parênteses, deixar bem claro que quando o cliente contrata o advogado dá certeza absoluta de que vai resolver o problema dele, foge. É cilada, Bino. Não posso prometer uma coisa que eu não vou cumprir. Quem julga processo, gente, é juiz.
O advogado, ele simplesmente pega o processo do cliente, pega o problema do cliente. Lembra que eu te falei? Cliente, fala tudo para mim que eu, como advogada, vou ver a melhor estratégia para levar até o Poder Judiciário. Se você matou, matou. Se você traficou, traficou. Se você realmente quer divorciar. Se você... Enfim, fala para mim a verdade e eu, com bom senso e conhecimento técnico, vou levar a sua demanda ao Poder Judiciário. Mas quem julga é juiz. Então, se o advogado vier para você e falar, vem aqui comigo, paga tantos que eu vou resolver o seu problema, é mentira. É 50% de chance para dar certo. Eu não sei o que passa na cabeça do juiz. Eu, sinceramente, já vi juiz falando que uma pessoa que era cega 100% de uma visão e 70% da outra, que inclusive trabalha com ele como eletricista, eu vi palavras de uma sentença do juiz falando que ele não era incapaz para trabalhar, que ele era apto para trabalhar e não afastá-lo pelo INSS. Olha o absurdo. Você contrataria um eletricista com 100% de perda da visão de um olho e 70% do outro para trabalhar na sua casa e fazer toda a rede elétrica? Pois sim, um juiz, em primeira instância, disse para o meu cliente de que ele estava totalmente apto para o trabalho. Resumindo, para de encher o saco do Poder Judiciário e vai trabalhar. E óbvio que o cliente chega para mim e fala, doutora, eu vou conseguir aposentar, né? Eu vou conseguir... Eu não sei o que passa na cabeça do juiz, então eu nunca vou prometer para um cliente certeza de uma demanda, porque não sou eu quem julga. Então, para de cobrar o advogado de uma certeza absoluta do qual não compete a ele. Logicamente, se o meu coleguinha advogado prometer para você que vai resolver, e eu vejo muito disso, e não resolve, isso daí já é questão de tribunal de ética, né? Pode fazer uma denúncia na ética e aí é outra história também. Mas eu acho que eu consegui expor para você o meu desabafo. Eu também sou humana, eu também tenho os meus problemas, tenho as minhas ansiedades, as minhas fobias, e eu fico muito chateada quando o cliente não entende que eu também sou falha. Mas ao mesmo tempo, eu não sou culpada do seu problema, eu não vou julgar o seu problema. Eu estou aqui para auxiliá-lo a levar o teu problema para o juiz e da forma correta e técnica, tentar resolver para que tudo seja sanado. Então, pessoas, vocês podem sim, advogados e amigos colegas que estão me ouvindo, recuse clientes sim. A gente também pode renunciar a clientes, porque se você não está satisfeito com o trabalho do cliente e o advogado também não está confortável para advogar para ele, porque outro aspecto legal, o cliente que realmente fala, doutora, eu estou fazendo a minha parte, Deus vai abençoar e dar sabedoria para que tudo isso acompanhe. O processo vai andar, o processo flui. Agora, aquele cliente que fica pipipi, 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 não, porque você fez errado aqui, não, porque fulano fez aqui, não, porque o advogado do vizinho, da mãe, do fulano, da vaca, do gato, do cachorro. Pelo amor de Deus, o processo não anda. Eu não aceito. Não é que eu não aceito, eu não acredito muito nessa questão de energia, mas eu acredito no plano de Deus que é maior. Mas eu entendo também que Deus abençoa as pessoas que têm esse pensamento positivo na vida. Então, eu digo o seguinte, passa energia boa para o teu cliente, para o teu advogado, para o teu cliente, não passa energia ruim, porque isso também afeta muito no seu processo. Então, essa é a minha dica. Dica não, hoje foi um desabafo. Ufa, tô até mais leve.